Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos. Eles recebem esse nome pré-colombianos porque nós vamos falar deles antes da chegada dos colonizadores europeus. No caso dos povos da América, mais precisamente, nós vamos falar sobre o caso dos espanhóis, tá bom? Eles também podem ser chamados de ameríndios, é um outro nome muito utilizado para se referir a esses povos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus. Mas aqui nós vamos dar os respectivos nomes, tá certo? Que eram utilizados por esses povos. O primeiro deles são os Olmecas. Além deles, existiam vários outros, tá certo? Os Olmecas, eles desenvolveram o conceito do zero, usando um sistema de numeração que tinha como base o número 20, então a contagem deles era o número 20, se iniciava pelo número 20, tá certo? Os Olmecas, eles também se destacaram muito no campo da astronomia. Eles criaram vários diagramas precisos sobre o movimento da Lua e a localização dos planetas. Além disso, eles também mediram a duração do ano solar com alto grau de precisão. Então, o ano deles tinha como base o Sol, e ele era bem parecido com o nosso calendário atual, tá certo? Quase 365 dias também. A precisão, ela não era tão efetiva, né, nos 365 dias, mas nós tínhamos um número bem aproximado, 363, 366, então ficava muito nessa faixa, né, de dias, mas era bem parecido com o nosso calendário. Lembrando que outros povos, além de utilizar o calendário solar, também utilizavam o calendário lunar, como o caso dos maias, tá certo? Os maias, eles possuíam dois tipos de calendário, um baseado no sol e outro baseado nas próprias fases da lua, tá certo? Vamos lá. Os maias, eles se estabeleceram na região onde hoje corresponde aos países da Guatemala, El Salvador e parte do México. Por que parte do México? Porque eles ocuparam uma extensa faixa territorial no México, mas o México é um país muito grande, tá certo? Mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos ver que além dos maias, outros povos como os astecas também habitaram essas regiões. Os maias, eles se desenvolveram por volta do ano 1800 a.C. e eles perduraram por mais de 3.000 anos na região. Algo que é muito importante a gente saber sobre os maias é que eles não formaram um governo unificado. Então não existia um império chamado Império Maia, muito menos um reino chamado Reino Maia. O que acontece é que eles se estabeleceram, assim como a gente já vem vendo com os fenícios e com os gregos, naquele mesmo modelo de cidade-estado independente. Então as cidades maias, elas eram independentes, elas tinham seu próprio governo, suas próprias leis, sua própria justiça. Então por isso que ela é chamada de cidade-estado, tá bom? Ela se autogoverna, ela tem a sua parte econômica bem estruturada, a parte administrativa também. Então essa cidade ela não depende de outra para existir. Os maias, eles desenvolveram a agricultura e eles cultivavam vários tipos de alimento, algodão, feijão, batata, mas eles se destacaram mesmo no cultivo do milho, tá bom? O milho era a base da alimentação dos maias. Eles faziam um sistema chamado sistema de corte e queimada. Por ser uma região de floresta, então eles desmatavam essa floresta, queimavam o que eles haviam desmatado para que ficasse uma área aberta e que eles pudessem cultivar nessa área. Eles não utilizavam nenhum tipo de adubo, nada disso. O adubo que eles utilizavam eram somente as cinzas das queimadas. Esses campos abertos, essas áreas de cultivo que os maias criavam, né, que eles abriam na própria floresta, recebiam o nome de milpas. A terra para eles também era uma coisa muito comunal, ou seja, a terra ela era de uso coletivo, a terra era de todo mundo, tá certo? Mesmo sabendo que cada cidade maia possuía um rei, né, cada rei exercia o controle sobre esses territórios, mas a parte da terra ela era pública, tá certo? Então todas as pessoas tinham acesso a essa terra e pagavam tributos ao rei. Eles praticavam também o chamado sistema rotativo de culturas. O que é isso, professora? Sistema rotativo de culturas é, na verdade, diferentes tipos de cultivo em um mesmo solo em determinadas épocas do ano, digamos. Esse ano, no início do ano, a gente planta batata. No final do ano, a gente planta milho.
no próximo ano a gente planta feijão. Então vejam que é o mesmo território, só que eles estão cultivando alimentos diferentes nesses territórios, tá bom? Então, esse sistema rotativo é justamente para que a Terra pudesse se restabelecer e nos próximos anos eles pudessem voltar a produzir o que eles produziam anteriormente, tá bom? Então, cada ano eles plantam uma coisa diferente. Eles não utilizavam nenhum tipo de adubação e nenhum tipo de técnica elaborada, né, como arados, essas coisas, nada disso. Eles utilizavam apenas a força braçal e eles utilizavam uma espécie de bastão para poder abrir um buraco no solo e colocar as sementes dentro. Então era uma coisa muito rústica, tá certo? Não existia nenhum tipo de tecnologia avançada. Eles também criavam peixes, tá certo? Em lagos. Eles faziam esse cultivo justamente para o consumo e pequenos animais da floresta, tá certo? Eles não tinham animais de tração, nada disso. Então, tudo que eles cultivavam era para o seu próprio consumo, sua própria sobrevivência. O ambiente deles era geograficamente diversificado, porque os maias se estabeleceram em uma região muito vasta, muito intensa, muito extensa, desculpa, uma região muito extensa. E por ser uma região muito grande, ela possuía climas diferentes, tá bom? Até mesmo a questão da altitude, ela variava a depender do local em que eles se estabeleciam, ou que a cidade ela estava situada. Cada cidade-estado maia era governada por um chefe, que aqui tem um nomezinho, mas eu não sei pronunciar esse nome. Esse chefe ele era auxiliado por uma junta, que incluía os principais líderes e sacerdotes da região. Esses principais líderes nós vamos ter guerreiros, nós vamos ter altos sacerdotes, nós vamos ter altos funcionários públicos, tá certo? Então essa camada social ela fazia parte da nobreza da sociedade maia. Os maias, eles também desenvolveram tecnologias para a construção de templos, que eles construíram em forma de pirâmides escalonadas. Por que pirâmide, professora? Qual é a relação da pirâmide, se no Egito também tinha pirâmide, e por que é que eles estabeleceram pirâmides? Até hoje nós não sabemos, tá certo? Mas sabemos que eles tinham cultos a divindades celestes, então a maioria desses templos, né, que ficava em cima da pirâmide, ela tinha justamente esse objetivo de se elevar, ficar mais alta e mais próxima ao céu, tá certo? Mas a técnica da pirâmide, ela não é exclusiva dos egípcios. Vamos ter também estradas pavimentadas para facilitar o comércio e a comunicação entre as cidades. Ainda hoje existem escavações que mostram pavimentações originais do tempo dos maias e tem cidades como Yucatán que possui ainda ruas pavimentadas, ruas com até 10 metros de largura, muito bem calçadas. Então os maias eles tinham uma estrutura bem organizada. As aldeias maias, elas estavam localizadas próximas aos grandes centros urbanos e a classe social das pessoas era medida justamente pelo distanciamento entre a casa da pessoa e a praça central, tá certo? Então a praça central é como se fosse o centro da cidade, é como se fosse um centro político e administrativo. Então quanto mais próximo desse centro político, mais nobre você seria. As pessoas que eram mais pobres, que eram de classes sociais mais baixas, elas tinham que se localizar em regiões mais distantes, só que sempre ali próximo a essa área urbana. Então, isso era justamente a definição da escala social, da posição social que a pessoa exercia. Se era nobre, então a casa dela ficava na frente da praça. Se era um nobre de baixa patente, ficava um pouquinho mais distante. Se era um camponês, ficava bem mais longe. Se era um escravo, muito mais longe. Então vejam que isso tudo definia a classe social da pessoa. Quanto mais no centro, mais importante e mais destaque você tinha na sociedade. Aqui vocês podem observar, infelizmente, deixa eu mudar aqui, deixa eu botar pra cima. Eu tinha ficado em cima de uma parte dela, mas como eu botei pra cima, agora dá pra ver direitinho. Esse é só um modelo, tá certo? Uma das muitas pirâmides que nós vemos nesse território maia. Lembrando que os astecas também construíam pirâmides, tá certo? A pirâmide, ela sempre tinha essa mesma estrutura, escalonada, com muitos degraus. E no topo dela, nós vemos o verdadeiro templo, tá certo? Vamos lá, as cidades foram construídas seguindo um modelo cósmico, ou seja, tudo estava localizado, né, a depender da posição dos astros, das estrelas. E a questão do templo ficar no topo da pirâmide era justamente para que ela ficasse mais elevada, mais próxima ao céu.
As cidades, elas eram abundantemente decoradas, nós víamos muitas estátuas, ainda hoje existem muitas estátuas nesses locais, muitos adornos, estelas, muitas estelas comemorativas de batalhas e tudo mais. Então, eram cidades muito bem decoradas, coloridas, tá certo? Então, a arquitetura dela era bem diversificada. Nós vamos ter como principal modelo arquitetônico das cidades maias o modelo de pirâmide escalonada, né? E o apogeu da sociedade maia, ele coincidiu justamente com o aparecimento de grandes cidades. Os maias, eles se destacaram, assim como os olmecas, na questão da astronomia, com o desenvolvimento do calendário solar, do calendário lunar. Além disso, eles também desenvolveram técnicas de medicina, com a combinação de ciência e magia, até porque eles acreditavam que as doenças elas tinham causas naturais e também causas sobrenaturais. Então, a cura, ela tanto vinha através de medicamentos feitos com elementos da própria natureza, com ervas, como também através de rituais religiosos. A organização social, a sociedade ela estava dividida em classes. No topo nós tínhamos os governantes, que eram os reis. Abaixo deles nós vamos ter sacerdotes, nobres, artesãos, comerciantes, agricultores e, por último, os escravos, que poderiam ser escravos de guerra ou escravos por algum tipo de condenação, tá certo? Os maias, eles eram politeístas, eles acreditavam na existência de vários deuses e suas divindades, elas estavam ligadas a elementos da natureza, principalmente elementos cósmicos, tá certo? Ou seja, elementos do céu, planetas, estrelas, o sol, tá certo? Seus rituais estavam relacionados à questão da fertilidade e do bem-estar em geral. Então, para eles, tudo estava relacionado com essa questão das divindades, essa questão da espiritualidade. Eles praticavam sacrifícios humanos e também sacrifícios de animais, tá certo? Tudo isso para agradar os deuses. De que forma? Se acontecesse alguma colheita ruim, então a divindade relacionada à agricultura, ela poderia estar triste, magoada ou alguma coisa do tipo. Então, era necessário fazer um sacrifício para que ele se agradasse e que a próxima colheita ela fosse boa. Então, para eles, essa questão do sacrifício era uma questão muito forte, tá bom? Inclusive, a própria questão do sacrifício era visto como uma honra para os maias e também para os astecas. Para eles existiam 3 planos no universo, né, que é o cosmo. Nós vamos ter a Terra, que eu coloquei tudo junto, tá errado aqui, tá? O céu e o submundo. O submundo seria habitado por diferentes divindades, tá certo? Eles acreditam na existência de 9 céus e 13 submundos. Por volta do ano 900, a península de Yucatán começou a sofrer invasões de outros povos. Entre eles nós vamos ter os toltecas, que eram outro povo que vivia na região. Quando os espanhóis chegaram lá no século XV, as cidades maias elas já estavam completamente abandonadas e sua população ela estava dispersa, ou seja, ela estava separada, tá certo? Então, nós não tivemos batalhas com os espanhóis, entre espanhóis e maias, porque quando eles chegaram, as cidades maias já estavam vazias, já estavam abandonadas. Até hoje, muitos historiadores não sabem o que de fato aconteceu para que os maias abandonassem, basicamente ao mesmo tempo, todas as cidades maias, tá certo? Muitos acreditam que está relacionado a questões climáticas, outros que está relacionado a questões de guerras com outros povos nativos, ou até mesmo que está relacionado a questões sagradas, divinas, das suas divindades. Acreditavam também que o tempo, né, seriam ciclos, né, ciclos da natureza. Inclusive, no ano de 2012, a gente teve aquela história do fim do mundo e tudo mais, né, que era o fim do calendário maia. Só que, na verdade, para os maias, aquilo seria somente o fim de um ciclo e o início de outro, tá certo? Os rituais e as cerimônias, elas eram associadas a ciclos terrestres e celestes, observados e registrados em calendários. Então, tudo os maias registravam, tá certo? Os maias possuíam uma ciência muito avançada, os maias possuíam uma organização muito forte e quem ficava responsável por registrar tudo isso eram os sacerdotes. Nós vamos ter também os chamados códices maias, que eram, na verdade, livros feitos com fibra, com papel, feito por eles mesmos, não era o mesmo papel que nós utilizamos hoje em dia,
E esse papel ele era amarrado com fibras e preso depois a uma espécie de capa feita com couro de jaguar. Então esses códices, eles eram muito importantes, eles são na verdade um modelo de livro bem primitivo, tá certo? Muitos deles se perderam, porque quando os espanhóis chegaram às cidades maias, encontraram as cidades devastadas, eles não perceberam a importância desses códices. Então muitos deles acabaram sendo perdidos, estragados, tá certo? Então boa parte do conhecimento da matemática, da medicina e da astronomia maia acabou se perdendo justamente porque quando os espanhóis chegaram, eles não sabiam que aquilo tudo era tão importante, eles não perceberam o quanto aquilo era importante, tá certo? Meus amores, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Amo vocês. Tchau, tchau.